uma única morte por causa evitável, ela deve causar assombro à humanidade. Uma única morte. Não é de dizer que melhorou, não, mas você poderia ter reduzido muito o número de óbitos antes de vacina, antes de qualquer coisa. O que foi que aconteceu? Aí tinha os irresponsáveis no comando do governo e tinham aqueles de fora que talvez estivessem torcendo para que mais gente morresse, para aqueles achando que iam ganhar facilmente o processo eleitoral. Então, virou uma polêmica eleitoreira da pior espécie, entendeu? Da pior espécie. Então, a gente perdeu. E depois, depois vai perdendo o controle, porque o vírus, o ideal era que o vírus ficasse lá na caverna onde ele estava. Ele não queria ver o mundo de cabeça para baixo, ele estava lá no morcego. Sim. Se alimentava dos pangolins. Mas o pior vírus é o cara que tem coragem de roubar na licitação do respirador, que é para salvar a vida. Isso aí, ele é o bandido. O pior vírus no Brasil é a corrupção. Mas olha, a caneta é bagaceira. Entendeu? A caneta é algo gravíssimo. E já que a gente falou de Lula, falou de Bolsonaro, a terceira via é possível? Na sua opinião, é possível a gente conseguir essa terceira via? Para mim, assim, eu não digo nem terceira via. Para mim, é uma via. Eu acho que pode ter 3, 4, 5, 6, porque filosoficamente, essa história de terceira via sempre era uma coisa assim, meio direitosa, que pegava um conteúdo ideológico de um e do outro. Então, para mim, é o seguinte, veja, eu vou dar o exemplo da rede, a Rede Sustentabilidade, que está em processo de federação. A rede definiu, a federação definiu que a gente conseguiu incorporar no Estatuto da Federação a cláusula de divergência pública, que não é uma cláusula de consciência, porque cláusula de consciência você não precisa pedir autorização de partido nem de nada, é da sua consciência. Sim, mas aí é o quê? Uma infidelidade partidária? Cláusula de divergência pública sem colidir com a fidelidade partidária. Por que na rede isso é fundamental? Primeiro porque, vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que é meu irmão de caminhada, que é Randolph. O senador Randolph. Que declarou apoio ao Lula. Exatamente. Então, desde dezembro, ele vinha dizendo isso. Não foi nada no submundo, não foi nada de acordo espúrio. Ele conversou, disse que queria apoiar o Lula. Todo mundo, dialogou e fez as críticas, cada um querer analisar a sua tática eleitoral. E eu disse que vou apoiar o Ciro. E está tudo bem entre nós. Ele está apoiando o ex-presidente, eu vou apoiar o Ciro. Não estou, para mim é o seguinte, eu acho um absurdo que não esteja se discutindo fora o Ciro, Não estou fazendo apologia a ninguém, não, mas eu estou dizendo assim, fora ele, só ele tem discutido o projeto nacional. É só ele é quem fala de questões econômicas, ele é quem fala... plano, ele que mostra o plano de governo. Exatamente, de investimentos em infraestrutura. A gente aqui está trabalhando muito também para que tanto o Marcelo Freixo como o Molon, também aumentem a apresentação dos seus projetos, como eles estão trabalhando também. Então, para mim, uma coisa óbvia, eu não vou ceder. Isso, eu dizer isso aqui... Mas não é novidade, né? A maioria nunca teve plano de governo. É igual monografia na faculdade, aquele monte que compra monografia, parece que os caras compram o plano de governo. Não, usa esse aqui, que eu tenho aqui na gaveta. E a questão ninguém vai fazer nada que tá ali. E a questão é assim, eu sei que qualquer coisa se pode pôr no papel, mas eu ainda acho inaceitável que você nem no papel ponha. Sim, é inaceitável. Porque é inaceitável. Como é que você passou 2 anos numa pandemia? Mas tem uns aí que se botar no papel não acredito. Mas eu digo assim, nem bota no papel, nem vai fazer depois, mas eu digo assim, olha, a gente passou por uma pandemia. Todas as vezes que eu estou numa live ou qualquer coisa e que acaba a internet, eu já tenho um mantra. Eu fico dizendo, tá vendo? Imagina o que aconteceu com milhões de crianças e adolescentes em casa, as mães desesperadas, as trabalhadoras da educação desesperadas para viabilizar isso. Por quê? Nós passamos 2 anos sem escola. Não tá brincadeira para os meninos voltarem para a escola. Até porque a imensa maioria não tinha condição de estudar. Não tinha equipamento eletrônico. Não tem celular, a internet, computador, a Wi-Fi não é democrática. Não tinha sequer no cubículo onde morava um lugarzinho para sentar uma pontinha e fazer. Impossível, porque uma casa quente, lugares superlotados, muito barulho. Impossível, sem comida, sem nada. Impossível.
Então, como é que eu vou aceitar que você não apresente as propostas, porque é o que eu tenho dito o tempo todo, isso, olha, no primeiro ano você não tem como sair reprovando, mas você tem que garantir um mecanismo de segundo tempo para recomposição de conhecimento. É claro que você tem que fazer isso. Você vai ficar um horário em sala de aula para cumprir, né, a estrutura curricular, e você tem que ter o outro turno de recomposição de conhecimento. Não tem como você não fazer isso. Mas tem até aprovação automática aí. Então você tem que... Sim, que... mas por quê? Tem as coisas de aprovação, porque também tem muitos chefes do executivo que ficam com um cifrão no olho, olhando para a criança entrar na escola. Só com um cifrão no olho, porque quanto mais entra, independente de ser o depósito de criança jogada, e a verba mais federal dinheiro chega certinho. Ele vai querer, né? Por isso que, não apenas eu, porque o Cristóvão também já defendeu isso, que tem que ter a questão nacional. Quando eu falei daquelas 3 estruturas nacionais, saúde, educação e segurança pública, é porque você pega piso nacional para as categorias, você pega mais recomposição orçamentária, mais parâmetros e mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle. O país assume para si essas 3 questões que são de fundamental importância, entendeu? Então, como é que você acabou de passar de uma pandemia? Você está vendo isso, você está vendo isso em sala de aula e você não aceita discutir isso. Como é que não aceita discutir a ampliação da atenção básica, quais os investimentos em ciência e tecnologia na área da saúde? Porque a gente viu isso. O único que fala do processo de industrialização com respeito ao meio ambiente, para viabilizar 2 eixos que o Brasil compra. É aquela história, você vai produzir um produto que tem certeza de comprador, porque o próprio Brasil compra. Na área da saúde, todos os insumos da saúde, e na área da agricultura, todos os insumos são importados também. Então, não é possível... A gente importou máscara é pano e linha. Então, por quê? Porque o Brasil, de propósito, ficou dependente para viabilizar isso. Então, porque se aproveitou de países que têm grandes contingentes populacionais, grande estrutura de mão de obra sem legislação trabalhista, por isso que eles produzem a baixo preço, e aí a gente quebrou aqui as coisas. Aí quando chega na pandemia, aí pensa, por que é que não foram... você vê, o que tem de gente, né, em situação dramática em casa, com chikungunya, com dengue, com zika. O Brasil tem uma plataforma há mais de 10 anos praticamente pronta para viabilizar vacina, até soro em relação a dengue, zika e chikungunya. Então, olha, sinceramente, então é muito triste. É vontade, é falta de vontade política. Exatamente. Entendeu? É mentira dizer que vai resolver tudo no primeiro ano, Mas se você disser assim... 4 anos vai resolver. Pois é, mas se você não fizer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, pior fica. Eu sempre achei que a coisa não podia piorar. Desde a hiperinflação lá, em 1980 e blau, até agora, eu nunca achei que fosse ficar pior do que a gente tinha ficado de 2016 para cá. Mas depois de ver como está galopando a inflação e como o negócio perdeu o rumo, parece que está solto, a impressão que eu tenho é que se você chegar lá em Brasília, não tem ninguém sentado numa mesa lá. Virou anarquia, tá solto lá. Porque tá apavorante o negócio. E eu tô vendo que pode piorar. Então, hoje eu só queria... meu sonho dourado como cidadão é ver pelo menos voltar do jeito que estava antes. Eu sei. O negócio tá tão feio que eu tô aceitando que volte pro menos pior. Eu entendi. Eu acho que é a situação de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu só digo assim, eu estou entre os mortais que querem ter o direito, que não aceitam que seja roubado esse direito. Eu quero, no primeiro turno, discutir o melhor projeto para o Brasil, e no segundo turno eu escolho o menos ruim. Claro que tem gente que diz assim, mas tem medo de ter golpe. Mentira. Não vai ter golpe, não. Se tiver golpe, eu vou pra rua lutar com todas as armas que tem. Vai ter, não. Isso é discurso. Não tem espaço pra golpe, Tem não. Mas é porque, veja, os dois lados da idolatria adoram essa conversa. Entendeu? Porque tá um alimentando o outro, né? A campanha tá sendo alimentada. Claro. Eles não vão nem brigar, porque eles não querem brigar, não é interessante pra eles. Claro. Não, e teve gente que a gente ficou o tempo todo, né, querendo... viabilizar a interrupção do mandato,
do atual Sim. presidente, e teve muita gente que queria deixá-lo sangrar, mesmo à custa da mortalidade gigantesca de Sim. muitas pessoas, deixando sangrar para ficar mais fácil ganhar a eleição. Sim, claro. Né? Mas, olha, apesar Vai da gente chutar estar cachorro falando dessas coisas dramáticas e tristes, mas a gente tem que dizer para quem está nos acompanhando que um dia vai mudar. E tudo depende da gente também, porque senão a gente, né, Só fala gera de desânimo. tristeza. Mas assim, eu digo sempre assim, primeiro, o poder não muda as pessoas, o poder revela quem ela é.